Eu sou estudante, tenho muito que aprender, mas já encontrei a coisa mais importante da minha vida. Não é uma coisa, na verdade, é uma pessoa, Jesus. Ele me perdoou e me deu uma razão para estar neste mundo. E eu quero usar toda a minha vida para conhecê-lo melhor e fazer a vontade dele. Eu amo estar com meus amigos, não só porque eles me divertem muito, mas porque eles também estão na jornada para conhecer Jesus. Eles me inspiram e me encorajam. E eles são loucos. Eu também amo ajudar aqueles que ainda não conhecem Jesus a ter um encontro com Ele. Estou sempre disposto a explicar, de todas as maneiras possíveis, a razão pela qual eu creio. Como todo jovem, eu quero que minha vida faça uma diferença nesse mundo. Mas eu não preciso esperar até me formar. Eu estou começando pelo meu campus. E posso ir a qualquer lugar. Bom, agora que você já sabe quem eu sou, Quer se juntar a mim? E a palestra de hoje terá como tema Questões Identitárias e o Discurso Estético-Afetivo no Cenário Político Contemporâneo, uma genealogia. E o nosso palestrante será o reverendo Guilherme de Carvalho, que possui graduação em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduação em Teologia pelo Seminário Batista do Estado de Minas Gerais, mestrado em Teologia com concentração em Novo Testamento pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, sob orientação do Dr. Russell Shedd, e mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É fundador e presidente da Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares, tem experiência na área de teologia com ênfase em história do pensamento cristão e desenvolve estudos de integração de religião, filosofia e as ciências. É atualmente pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, diretor de Labri Brasil e diretor de conteúdo do projeto Cristãos na Ciência. Desde já agradecemos pela sua presença e disponibilidade vindo até nós. Teremos inicialmente um momento de palestra com o Guilherme e depois passaremos às perguntas e debate. E aí, surgindo qualquer dúvida, vocês podem assinar e pedir papel para a Mari e para a Lívia, escrever suas dúvidas e no final nós vamos ler aqui, não precisando de nenhuma identificação, ok? Bom dia, gente. Bom dia. Peço desculpas pela voz ruim aí. Estou com uma gripe, mas eu acho que a gente vai conseguir se comunicar. Vamos direto para o assunto, porque a nossa jornada é longa. O título que eu passei é bastante empolado. Então aqui está um título mais simples. Homo Sentimentalis e Homo Respondens. Eu vou falar sobre isso, sobre o modo como a identidade e a afetividade moderna é organizada, o modo como isso afeta o que, grosso modo, se chama hoje, às vezes, de guerras culturais. A gente vai falar a respeito disso. Eu vou começar citando o Mark Lilla, que é um professor da Universidade de Colômbia, escreveu 2 artigos que foram muito lidos no ano de 2017, foram os artigos do New York Times mais lidos, 2016 para 2017. E eles acabaram virando um livrinho, até trouxe aqui para quem quisesse olhar depois, The Ancient Future Liberal. Mas vamos começar com essa citação aqui, porque eu acho ela bem interessante. Por volta dos anos 80, a política de esquerda havia dado lugar a uma autodefinição estreita e exclusivista que é agora cultivada em nossas faculdades e universidades. O principal resultado tem sido empurrar os jovens para dentro de si mesmos, ao invés de puxá-los para fora, rumo ao mundo mais amplo. Isso os deixou despreparados para pensar sobre o bem comum. Cada avanço da consciência identitária liberal marca um retrocesso da consciência política liberal. Essa observação do Mark Lilla deixou muita gente irritada.
especialmente porque ele é muito conhecido como um democrata liberal. E ele, na opinião dele, esse retrocesso subjetivo da política democrata dos Estados Unidos, associado com os movimentos identitários, foi a causa da eleição de Trump. Qualquer coisa que tenha causado a eleição de Trump tem que ser importante para estudar. Então essa foi a tese dele, e ele chamou o movimento democrata a uma discussão sobre o que eles estão fazendo, afinal de contas. Isso é um ponto de referência para a nossa discussão aqui. Eu quero que você se lembre disso. Os jovens sendo empurrados para dentro de si mesmos. Que processo é esse, afinal de contas? Então a gente precisa entender isso. E nós vamos usar como outra referência importante Philip Heath, que foi um professor de antropologia da Universidade de Chicago, que desenvolveu uma teoria muito interessante. A gente vai usar um pouco dela aqui. Uma teoria antropológica conversando com psicanálise. E o Heath, num livro clássico de 1966, O Triunfo do Terapêutico, que tem em português, foi publicado há uns anos aí, muita gente leu e depois esqueceram dele. Acho que a pessoa não sabia o que fazer com o Philip Heath. Mas recentemente ele tem sido muito retomado. É tempo de evocar esse novo homem. Eu apenas anuncio a sua presença, vibrando em todos nós, uma resposta ao Deus ausente. Ao fazê-lo, digo que o homem moderno não está na posição do sábio, que exibe um tolo, ou do homem saudável, que examina o doente. Somos todos tolos, todos doentes, e até que possamos controlar o choque desse reconhecimento, não seremos capazes de acessar corretamente o caráter da nossa época. Que um novo mito do homem está em desenvolvimento, ao menos entre as classes educadas, me é evidente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse mito do homem, também, o novo mito do homem. Mas antes eu vou dar uma geral sobre o ponto de referência teórico que a gente vai usar e sobre o que eu quero defender aqui. Eu entendo que sob a superfície dos conflitos entre o campo afetivo e a assim chamada sociedade conservadora, acontece um choque entre paradigmas antropológicos com imaginários morais identitários mutuamente excludentes. Não totalmente, mas em grande parte. Isso é chamado por Taylor de configurações morais também, por Charles Taylor, vou falar aqui. Então, eu entendo que o paradigma expressivista sentimental, que está por trás dos movimentos afetivos, resulta de uma introversão patológica da imaginação moral ocidental. E é um processo regressivo em relação ao paradigma judaico-cristão, que é responsivo vocacional. Gente, esse aí é o que eu chamo de homo sentimentalis, uma versão fofa. Nós vamos falar do homo sentimentalis. E a gente vai usar 3 pontos de referência básicos aqui. Primeiro, que para dar pela ordem histórica da investigação, é a sociologia da afetividade de Eva Illouz. Eu trouxe aqui para quem quiser depois fuçar um dos livros dela. Why Love Hurts, um livraço, precisa ser traduzido. Então ela tem uma contribuição interessante, estudando como a afetividade moderna é organizada a partir da fusão com a lógica do mercado. Em termos de teoria da cultura, aí a gente está usando algo de Doivert, mas principalmente Philip Heath. Doivert era um jurista holandês, e Philip Heath, antropólogo, como eu mencionei. Para a teoria da identidade, a gente está usando Charles Taylor, que tem uma teoria moral, não psicológica, da identidade. E eu acho que isso é uma contribuição importante que ele traz. E a isso a gente vai aplicar aí críticas éticas a partir de Alasdair MacIntyre, que é um cara conhecido por causa da sua... é um comunitarista conhecido, né? E tem um trabalho importante sobre uma crítica ao emotivismo. E aí esse talvez mais conhecido, abaixo dele, é C.S. Lewis, que tem umas contribuições muito parecidas com a crítica de MacIntyre ao emotivismo, e um espectro ronda essa discussão
Soren Kierkegaard, que aí vocês podem ficar de olho, ele vai aparecer, mas só como um espectro. Gente, começando com o tema da identidade, Charles Taylor é um canadense conhecido, era professor na Universidade de Oxford quando publicou As Fontes do Self, que ele apresenta a sua teoria da identidade. Mais recentemente ele ficou conhecido por essa obra grossa, né, o Tijolo, Uma Era Secular, Secular Age, que ele ganhou o prêmio Templeton por causa disso há uns 4 anos, se eu estou enganado. E esse livro foi até traduzido em português, esse outro livro. Mas As Fontes do Self era o livro mais conhecido dele, é uma discussão de filosofia moral associada com o tema da identidade, e ele apresenta 4 insights interessantes que a gente vai usar aqui. Pressupõe a ideia de hiperbens, de configuração moral, como espaço moral, a natureza narrativa da identidade e, uma consequência, a natureza plural dessas discussões sobre moralidade e identidade. Bom, começando com a ideia de hiperbens. Então, nesse livro, As Fontes do Self, ele descreve hiperbens como bens de ordem superior, que, para quem sustenta, são incomparavelmente mais importantes do que outros bens. E proporciona uma perspectiva a partir da qual esses outros bens devem ser pesados, julgados e decididos. Então, na opinião dele, historicamente, nós temos várias configurações morais, ou sistemas de moralidade reconhecidos coletivamente, e eles são organizados sempre ao redor do que ele chama de hiperbens, que são bens máximos, né? Ele toma isso emprestado de uma ideia de Aristóteles, né? do bem supremo, né? Mas em Aristóteles o bem supremo é mais uma articulação completa de valores. Então, na totalidade dessa articulação, você tem o bem máximo. Ele altera um pouquinho o conceito para se aplicar às suas hipóteses, mas então ele fala que você sempre tem o hiperbem. O hiperbem é uma espécie de centro organizador do seu mapa moral, e ele te dá as categorias para você discriminar entre bens mais importantes e bens menos importantes. O que é um bem? Um bem é aquilo no qual você vai investir sua energia, seu tempo, seus recursos. Isso é um bem. Uma polêmica muito importante de Charles Taylor nessa obra, eu acho que é um dos pontos mais importantes da obra, é que um aspecto da modernidade, com a crítica da metafísica e da ideia de você poder hierarquizar bens, criou-se uma espécie de ilusão, de ótica, e algumas leituras da realidade assumem que, porque houve uma crítica da legitimidade do pensamento metafísico, as pessoas pararam de trabalhar com hiperbens, ou seja, com centros de organização do sistema de valores. Mas ele defende que isso continua acontecendo exatamente como antes. A metafísica morreu e as pessoas continuam fazendo metafísica de armário. E mesmo ele aponta exemplos aí do naturalismo na filosofia moral, né, que vai dizer que as regras morais são superimpostas sobre uma experiência de mundo que na raiz não tem significado. Ele chama isso de teorias projetivas, né? Então isso é próprio da filosofia moral moderna, principalmente de E. Moore para cá, né? Um eticista de Cambridge. Mas algo disso obviamente existia antes. Então tem essas teorias projetistas da moral. Então, o que significa? A natureza não tem valores, o homem é que atribui valor para as coisas, então isso é uma relação que o homem desenvolve com as coisas. E você tem do outro lado, do lado do antirrealismo construtivo, né, porque muitos desses filósofos da moral naturalistas e projetistas, eles são realistas, mas não são realistas sobre moral, são realistas sobre conhecimento e tal. Mas aí você tem os antirrealistas construtivos, como pós-estruturalistas, Foucault e tal. Os neo-nietzschianos em geral, como o Charles Taylor os denomina. Então, eles trabalham com uma ideia similar, só que a partir de uma perspectiva antirrealista, a respeito do conjunto da realidade. Então, os valores morais refletem, no fim das contas, vontade de poder,
basicamente é isso. E interpretar valores morais é mostrar de onde vem o dinheiro, quem está falando aquilo, e quais são os interesses, e aí você chegou no último nível analítico, é quando você mostrou a verdade de que tudo é manipulação e estrutura de poder. Mas, na verdade, esses discursos continuam sendo usados em nome de projetos como a emancipação individual. Então, essa é a pergunta que ele faz. Mas por que a emancipação individual é tão importante? Afinal de contas. Obviamente é um hiperbem, só que não é nomeado como tal. Então, o efeito dessa crítica, mais do que suprimir realmente a distinção, a criação de configurações morais, é esconder do indivíduo contemporâneo que ele está fazendo isso, mas ele continua fazendo. Então, para você encontrar as fontes do self, aí para, enfim, resumir esse ponto, você precisa fazer o rastreamento dessa relação com a realidade. Você não pode se omitir a respeito disso. Então, você precisa encontrar o seu mapa moral. E ele tem uma discussão longa sobre por que, na opinião dele, a gente deve usar analogia espacial para descrever a organização do nosso universo moral. Mas, na opinião dele, isso é necessário porque, a partir das experiências sensoriais básicas, é que a gente constrói as categorias de modo analógico para descrever outros aspectos da realidade. E não dá para desenvolver muito isso. Mas o ponto dele é que a gente pode falar, então, que existe um centro e existe um mapa moral. E o seu mapa moral é o modo como você coloca as relações de distanciamento ou aproximação entre vários bens e o que você considera hiperbem. Então, de repente, você tem vários bens que têm muito valor, estão mais próximos do seu hiperbem. Se na sua jornada em direção ao seu hiperbem existem objetos que impedem o avanço disso, eles são lidos como problemas ou atrasos morais, a partir do seu ponto de referência. Então, eles são lidos dessa forma. E, naturalmente, aí vem a implicação, livrar-se de um obstáculo para atingir um hiperbem é uma libertação. Obviamente, como há vários hiperbens e várias configurações morais, o que para um é prisão, para outro é libertação, e vice-versa, né? Já que a gente pensa a nossa realidade como o processo de se aproximar daquilo que a gente considera como ter o máximo valor e dar sentido para a vida, então a identidade tem um caráter narrativo. A narrativa é um jeito de você se posicionar em relação, não apenas ao ponto em que você está agora em relação ao hiperbem, mas como você chegou a esse ponto e quais são os próximos passos para você alcançar um hiperbem. E a gente precisa de narrativa porque a gente precisa fazer conexões entre o passado e o futuro, né? Quando alguém te pergunta quem você é numa roda para as pessoas se apresentarem, então você conta uma história, né? É assim que funciona. Você conta uma historinha, você fala onde você nasceu, de onde você veio, o que você gosta de fazer. Então você dá um mapa, mas é um mapa temporal, né? É uma narrativa. Mas esse é o único jeito de você falar sobre sua identidade. Se você isolar um instante imediato da sua existência, você não tem conteúdo nenhum. É através de uma narração que você vincula o que você é agora com o que você foi ontem e o que você foi anteontem. E aí você pode dizer que algo perdurou de anteontem, através de ontem até hoje. E isso que perdurou é você. Ou isso que perdurou e se transformou é você. Então, como você está espalhado no tempo e toma decisões, se você não fizer uma amarração entre as decisões que você vem tomando, você não tem um self. Então é necessário narrar. E você narra, então, a sua jornada dentro de um espaço moral em direção a um hiperbem. E aí, com isso, você constrói identidade. Naturalmente, há várias identidades, porque você tem várias configurações morais, vários mapas morais centrados em hiperbens distintos. E aí, Charles Taylor fala sobre uma forma de você construir a sua identidade, que ele chama de realização expressiva. Posso ver a realização expressiva como algo incomparavelmente mais valioso que as coisas corriqueiras que todos desejamos na vida. Mas, então isso é como hipótese, né? Vejo amar a Deus ou buscar a justiça como algo em si mesmo incomparavelmente superior a essa realização. Ele está dizendo que isso pode ser o caso, ele está dizendo que é o caso. Uma distinção qualitativa de ordem superior segmenta os bens que são eles próprios definidos em distinções de ordem inferior. Então, a partir do seu hiperbem,
você constrói um mapa moral, faz distinções, faz um escalonamento de prioridades. E você pode ver a autoafirmação expressiva como o bem mais importante da existência ou não. Você pode ter outra perspectiva. Então aí você precisa saber onde você está, naturalmente. Mas ele se referiu aí à realização expressiva. Isso tem a ver com outro conceito dele, que é o descentramento subjetivo, que na verdade não é só dele. E que eu chamei aí já de modo crítico de introversão espiritual na cultura ocidental. Hegel é famoso por ser um dos maiores intérpretes da modernidade, e ele entendia que o avanço da história é o avanço do espírito. E o avanço do espírito é o avanço da subjetividade, da liberdade da subjetividade. Esse é o princípio do mundo moderno. E eu acho que ele interpreta muito bem o que está acontecendo. Não precisa ser um hegeliano para concordar com isso. Mas Charles Taylor, em particular, é um estudioso de Hegel, né? Ele tem 2 volumes importantes sobre Hegel, que inclusive estão em português. Mas ele resume algumas das ideias dele sobre... Na verdade, ele não discute Hegel nessa obra, mas ele escreveu uma obra mais acessível, para quem quiser uma introdução às suas ideias, Ética da Autenticidade. É um livrinho muito interessante, mais acessível do que os outros, né? São tijolões ali, o de Hegel e o do As Fontes do Céu. A Ética da Autenticidade é mais acessível. Mas aqui ele resume a sua interpretação, que certamente tem uma influência forte aí, obviamente, né, tem uma influência forte em Hegel. Ele entende como um traço central da modernidade subjetivação, que é o centro das coisas cada vez mais no sujeito e de várias maneiras. Esse é um processo que, numa ponta, você vê isso acontecendo, por exemplo, na política, com a revolução, as revoluções burguesas, com a ideologia liberal, com a ênfase na liberdade do indivíduo, com os ideais emancipatórios, mas você tem versões bem contemporâneas e mais prosaicas desse processo. Por exemplo, né, para falar de uma coisa que a gente conhece aí do dia a dia, os algoritmos de buscadores eletrônicos, como Google e outros, que são estruturados para associar as suas escolhas e as suas buscas, seus interesses, quando você usa a rede social, para dirigir propaganda e produtos de vários tipos diretamente para os seus interesses. Isso é muito importante. A propaganda, naturalmente, cria desejos, mexe com a gente, mas a internet deu uma ferramenta fabulosa para fazer o rastreio da percepção particular, singular, que cada indivíduo tem das coisas e dos seus gostos pessoais. Então agora você não tem o mercado fazendo isso digamos assim, a pé, como ele fazia anteriormente, fazendo surveys, né, pesquisas sobre o gosto da população, porque agora você tem Big Data, você sabe tudo que a pessoa buscou, se interessou, o que ela gosta nos últimos 10 anos, porque ela pôs tudo isso na internet, porque toda vez que ela queria saber de alguma coisa, ela ia lá e buscava na internet. Então, os buscadores agora sabem o que você deseja. E aí eles fazem, obviamente, esse rastreamento também do que existe disponível para entregar para você exatamente o que você quer. Então, você tem um sistema organizado ao redor da subjetividade e da particularidade. Todo um sistema organizado para te fazer feliz, né? Através de celulares, de sites de encontro, de likes e um monte de coisa. Tudo para você se sentir bem e maravilhoso, como você se sente todos os dias usando a internet. Então, esse processo não é um processo apenas filosófico, ok? Hegel estava interpretando um processo civilizacional, que é o centramento subjetivo, que hoje tem modos avançados de se efetivar. E um aspecto importante desse processo de subjetivação é uma mudança radical na imaginação moral. Então esse é o ponto de ênfase maior de Charles Taylor. É que a gente muda do universo da mímese, em que nós entendemos que existe uma realidade objetiva a qual o sujeito precisa se adequar, para a tese da expressão. Que para o homem ser livre e feliz, ele precisa, na verdade, colocar para fora o que está dentro. Ou ser fiel a si mesmo
e, se necessário, modificar a realidade ao seu redor para autoexpressão. Então, a eudemonística clássica era muito diferente. A eudemonística clássica entendia basicamente que o homem precisa se adaptar. Ele tem que ter uma vida interior, mas ele precisa se adaptar a uma realidade externa. E existe um bem, né? A polêmica socrática com os sofistas, existe um bem. A gente não apenas usa retoricamente os recursos do Logos para atingir objetivos imediatos ali na cidade, não. Então, a partir dessa crítica, depois você tem Platão afirmando que existe esse bem, então você tem uma visão de mundo, uma configuração moral que está preocupada com a compreensão racional da realidade e a adequação do homem a essa realidade. Então, a eudemonística antiga, clássica, era assim, você precisa entender a realidade, para você se adequar a ela, entender moralmente a realidade. Mas, como a gente sabe, né, a tal crítica da metafísica e tudo mais, então não existe uma estrutura moral na realidade lá fora. Então a realidade é uma tela branca, ou é um campo de objetos sem significado, sobre os quais eu projeto os meus significados. Então, a partir das minhas expectativas subjetivas de felicidade, agora interpretadas em termos emocionais, eu modifico a realidade ao meu redor. Olha, isso tem um paralelo, obviamente, com o que acontece do ponto de vista do capital e da indústria, né? Ao invés de nós cultuarmos a natureza, ou nos adequarmos à natureza, a gente modifica a natureza. E conhecimento é poder nesse sentido. Eu modifico para que ela sirva a meus fins, aos fins humanos. Então, a gente tem um paralelo disso do ponto de vista moral, né? Então, não existe um universo moral lá fora. O mundo é uma tela branca e eu projeto a meu desejo de felicidade lá fora. E se eu preciso modificar alguma coisa, eu modifico. Então, ao invés de imitação, de mímese, agora a gente tem a autoexpressão como centro na imaginação moral moderna. Então veja aí o que diz Charles Taylor em As Fontes do Céu, falando sobre a arte. Isso é interessante, que é um dos lugares onde essa inversão acontece. Em nossa civilização moldada pelas concepções expressivistas, a arte passou a ocupar um lugar central em nossa vida espiritual, substituindo em alguns aspectos a religião. O maravilhamento que sentimos diante da originalidade e criatividade artísticas coloca a arte na fronteira do luminoso e reflete o lugar crucial que a criação ou expressão ocupa em nossa compreensão da vida humana. A compreensão tradicional da arte era de uma mímese. A arte imita a realidade. Mas, segundo a nova forma de entendimento, a arte não é imitação, mas expressão. Isso é importante. O que é a boa arte? A boa arte não é a arte que encontra uma realidade e encontra uma beleza externa, né? A definição platônica do belo é que a beleza é o que chama, né? Kalem, beleza é o que chama. Por quê? Porque ela está fora. Mas esse conceito de que existe uma realidade estética ou moral, qualquer coisa assim, lá fora ele foi superado, segundo se alega. Então, não existem mais padrões externos para você falar a respeito disso. Então, o que existe é a autoexpressão. E também no sentido estético. Então, não existe uma realidade lá fora a qual a gente precise responder e que a gente represente para, de certa forma, estabelecer um vínculo com o ser. Não existe um ser lá. Então, eu preciso estabelecer um vínculo comigo mesmo. É um outro problema agora. O problema é eu e eu. Então, eu trabalho a relação comigo através de expressões abstratas que não dizem nada sobre o mundo e que não comunicam algo objetivo. E, a não ser, claro, que eu use a arte no sentido político, né? Então, eu preciso superimpor com o sentido político para que ela continue comunicando de alguma forma. Então, daí você tem, naturalmente, esse processo, né? da arte clássica para a arte impressionista, para a arte expressionista, para a arte abstrata. Isso é um processo que aconteceu na imaginação estética no campo da high art mesmo, mas expressa a mesma lógica, que é uma lógica de introversão e de autoexpressão. Então você tem isso acontecendo na arte, tem na política, tem na imaginação moral também. Essa noção de uma voz ou impulso interior, a ideia de que encontramos a verdade dentro de nós, e em particular em nossos sentimentos,
Esses foram os conceitos cruciais que justificavam a rebelião romântica em suas várias formas. É por isso que Rousseau é tão frequentemente seu ponto de partida. Depois que se admite que o acesso ao significado das coisas é interior, que ele só é apreendido de forma adequada interiormente, é possível soltar-se sem problemas suas amarras das formulações ortodoxas. Quer dizer, então existe uma voz interior, um eu oculto, que precisa ser expresso, mas existe uma estrutura que nem sempre aceita essa autoexpressão. E como relacionar-se com o ser não é mais relacionar-se com o ser no sentido metafísico objetivo, mas com a sua própria interioridade, e a interioridade é o lugar da manifestação da natureza, então estruturas externas não são importantes para construir a identidade. Então, por exemplo, nesse contexto, né, do expressivismo romântico, é que a gente vai ter o começo das novelas românticas, que foram muito consumidas no século XIX, nas quais acontece uma mutação interessante. O herói romântico entre aspas é isso, não é tecnicamente correto, mas o amor das histórias de cavaleiros, por exemplo, ele muitas vezes era platônico por uma razão. É porque, embora existisse a paixão do sujeito em relação a uma mulher, era heróico renunciar a isso em nome da justiça, em nome dos deveres e assim por diante. Então isso era celebrado muitas vezes na literatura do amor, né, anterior. Até no começo do século XIX você ainda tem isso. Bom, eu ia dar um exemplo aqui, mas por exemplo, em Orgulho e Preconceito, as questões morais ainda estão muito fortes. E isso muda já na primeira metade do século XIX, quando surge um novo tipo de novela romântica dominante, em que é inautêntico e hipócrita permanecer num relacionamento apenas por promessas ou deveres sociais. É necessário seguir o coração. Então, se uma pessoa está casada e se apaixona por outra pessoa, ela é covarde e inautêntica se ela não segue o destino trágico que está posto diante dela e abraça o novo amor. Então muita gente pensa que sempre a imaginação afetiva sempre foi essa. Por quê? Porque a gente vê filmes de Hollywood em que todo mundo, na antiguidade, na Idade Média, na baixa Idade Média, na alta Idade Média, na época da Reforma, todo mundo tinha a mesma mentalidade romântica do homem contemporâneo, do homem hollywoodiano, né? A gente acha isso, mas na literatura anterior não era assim. A imaginação afetiva era diferente. Então você tem essa ideia do expressivismo romântico. Qual o princípio moral que existe? Ser fiel a si mesmo e buscar a autoexpressão. Então isso é um desdobramento pós-iluminista do ideal de personalidade livre. Bom, consequências disso. Então voltando aqui para Mark Lilla, o nosso amigo democrata. Durante os anos 70 e 80, uma mudança começou. O foco da atenção era agora menos sobre a relação entre a nossa identificação com os Estados Unidos, como cidadãos democráticos, e a nossa identificação com diferentes grupos sociais dentro dele. É o fenômeno, né, da política das identidades. E a cidadania caiu do quadro, e as pessoas começaram a falar, no lugar disso, de suas identidades pessoais em termos de um homúnculo interior. Uma coisinha única composta de partes coloridas pela raça, sexo e gênero. Então surgiu essa ideia assim, de que existe uma essência, que é uma coisa complicada, né? Porque no caso da tradição judaico-cristã existe uma alma, né? Uma alma que é relativamente independente das suas relações físicas, sociais, históricas, assim por diante. Mas depois da crítica da metafísica, como que pode existir um eu interior que tem que se expressar? Ou isso existe ou não existe. Se não existe, você não pode invocar isso para defender que uma pessoa autêntica
é uma pessoa que tem uma identidade que precisa se expressar. Não existe isso. A identidade vai ser, então, realmente construída dentro de contextos de relação. E você tem que pensar objetivamente sobre esse contexto. Né? Então, você não pode já ser uma coisa antes de ter nascido, crescido, tido várias experiências, tomado decisões. Isso não é nada, não tem nada lá. Ou então tem, mas aí você é cristão, ou pelo menos platônico. Então, um exemplo desse tipo de mentalidade é, né, tá na cultura popular aí. Quem aqui já viu o X-Men? Isso aqui é meio antigo já, eu admito. É meio antigo. Mas quem já viu o X-Men vai se lembrar disso. Né? Então, imagine esse universo em que as pessoas têm uma identidade particular. É um dom, é uma capacidade, é alguma coisa particular, singular, que não parece com ninguém. Não parece com ninguém. Por isso que cada um é totalmente diferente do outro. É a diferença. Só que ele não é aceito pelo sistema, né? Então tem as pessoas comuns e tem as pessoas extraordinárias que têm algo singular, que não parece com nada e que precisam se expressar, mas o sistema não deixa elas se expressarem. O sistema fornece para elas, a possibilidade delas abandonarem esse poder singular que elas têm para elas se conformarem com o que todo mundo é. E, então esse conflito existencial está em vários níveis aí na cultura. Existe um problema de liberdade individual e de autoexpressão. É um problema de autoexpressão. Então, na opinião de Mark Lilla, isso tem sido um problema porque agora a política deixa de ser voltada para realmente bens públicos, para o bem comum, e passa a ser um exercício objetivado de psicologia, no sentido pejorativo aqui. Então, esse centramento subjetivo engendra uma tremenda ansiedade identitária e a vida pública se torna um campo de conflito dessas ansiedades. Essa obsessão, né? Muita gente, enfim, já tratou desse problema, né? No Modernidade e Identidade, por exemplo, o Giddens fala sobre esse traço da subjetividade moderna, né? Que a identidade é uma tarefa, é uma coisa que cada um tem que construir agora. A identidade antes era algo que era, de certa forma, disseminado. Então você participava, você tinha uma identidade junto com certas conexões sociais, narrativas enfim. Agora não é assim mais. Agora o indivíduo precisa construir. A observação interessante dele é que isso aconteceu inicialmente na modernidade do ponto de vista epistemológico, né? Você não pode, como você tem René Descartes, você não pode simplesmente receber um edifício epistêmico, um sistema de crenças que está cheio de problemas e não examinar e não possuir esse edifício. E o ceticismo e as críticas céticas mostram que nós não, do pirronismo, né, como ele falava, mostram que a gente não possui esse edifício, a gente não sabe exatamente por que defende certas crenças e não tem todas as razões para defender essas posições. Então, quando você tem uma casa, que você não sabe onde está o encanamento, você não sabe qual parede que você pode derrubar, o que você faz com essa casa? É a metáfora que ele usa, né? No discurso do Mestre. Derruba a casa e faz outra casa. Ou seja, duvida de tudo e reconstrói todo o seu sistema de crenças por um procedimento controlado, racional, porque agora você sabe por que você sustenta a crença X, porque ela derivou da crença Y e assim por diante. Então, nesse caso, você possui a sua vida mental. Isso é próprio do espírito moderno. Você se tornar senhor de si mesmo, ousar saber, controlar seu universo. Ora, isso vai se projetar do mundo da cognição, da epistemologia, para o ordenamento político e, em última instância, para a afetividade também. E para a identidade. Então, ninguém tem identidade mais, você tem que construir. Seu pai não pode nem dizer qual é o seu sexo. Porque isso tem que nascer de você. Isso não pode vir de fora. Né? Então, existe essa obsessão por uma desconstrução completa e uma reconstrução a partir de mim mesmo, para que eu seja totalmente senhor de si mesmo. É uma tarefa. Né? Só que é uma tarefa pesada. E, na verdade, é necessário perguntar até se ela é racional, se ela é válida, considerando que nós somos como seres sociais, produtos do mesmo processo evolucionário de outros animais. Então, que transcendência é essa? Isso é viável? Você possuir absolutamente a sua subjetividade? Se você é produto do mesmo processo que deu
mosquito, cavalo, enfim, baleias e assim por diante. Mas existem outras razões para levantar essa interrogação, se isso é viável. Então, isso vai gerar, o Bauman fala a mesma coisa, né, ele coloca esse mesmo problema, né, a obsessiva autodeterminação. Então, esse centramento subjetivo vai levar a uma socialidade líquida e utilitária, porque você precisa suspender relações que podem estar te determinando além do seu controle, para que você possa obter pleno controle sobre essas relações. Então isso leva a uma suspensão da relação, que a Eva Illouz chama de abulia. Vamos falar sobre isso. Mas, por exemplo, Giddens fala aí, né, sobre o que ele chama de relação pura, né? Num dos polos da interação entre local e global está o que chama de transformação da intimidade. É o título do livro dele, onde ele fala disso também. De importância chave aqui é o surgimento da relação pura, como protótipo de novas esferas de vida pessoal. Uma relação pura é uma relação em que os critérios externos se dissolveram. Ela existe somente pela retribuição que ela própria pode dar. Então isso é importante, é que há uma dissolução de qualquer estrutura externa, ou o que é chamado, às vezes, por alguns hegelianos, de externalidades. Então, as externalidades se dobram sob a autoexpressão, porque elas podem ser meramente construções que impedem a minha autoexpressão. Então, elas são desmanchadas. No lugar, lembrem disso. No lugar da mímese, você tem autoexpressão. Então, isso tem um impacto sobre relacionamentos também. Relacionamentos não têm critérios externos a não ser a retribuição emocional que ele pode me dar. E a retribuição que ele emocional me dá, então, um sentido de identidade, de valor, que eu não tenho mais pelo meio tradicional, que é por uma descrição de quem eu sou, difusa, que eu participo com a comunidade na qual eu estou inserido. Não existe mais isso. A comunidade, regras absolutas sobre o que eu devo ser e o que eu devo fazer, não tem mais nada disso. Então, o que existe é a relação pura. Então, a relação ela é encontrada sem regras e ela é mantida se produz afirmação emocional, porque me dá um sentido de self. Então, isso tem a ver com a sociedade líquida, né, que o Bauman descreve. Então, isso é, na verdade, uma estetização da vida. As relações caem sob o utilitarismo hedonista. Aqui eu cito um outro autor bem legal, eu recomendo para todo mundo, que é o Gilles Lipovetsky. Até foi em BH uns anos atrás. Tem um livro dele, A Felicidade Paradoxal, bem interessante, que ele fala sobre essa dimensão narcísica do capitalismo emocional. O relaxamento dos controles coletivos, as normas hedonistas, a escolha da primeira qualidade, a educação liberal, tudo isso contribuiu para compor um indivíduo desligado dos fins comuns. É a mesma coisa que o Mark Lilla falou. Desligado dos fins comuns e que, reduzido tão só suas forças, se mostra muitas vezes incapaz de resistir tanto a solicitações externas quanto a impulsos internos. Bom, de onde vem isso? Na medida em que se amplia o princípio do pleno poder sobre a direção da própria vida, que é o princípio da liberdade e subjetividade, que a gente viu lá de Hegel, à medida que se amplia o princípio de pleno poder sobre a direção da própria vida, as manifestações de dependência e impotência subjetiva se desenvolvem no ritmo crescente. O que se apresenta na cena contemporânea do consumo é tanto Narciso libertado quanto Narciso acorrentado. Essa frase dele é muito legal. Narciso libertado é Narciso acorrentado. O que é Narciso libertado? É esse sujeito totalmente senhor de si, mas que cortou as amarras com a comunidade, com a metafísica, com o sistema objetivo de beleza ou de bem, ou uma ordem moral objetiva. E ele não é que ele não tem mais uma configuração moral, ele tem, mas a configuração moral dele, aí já estou usando Taylor aqui, é a felicidade subjetiva a partir de relações afetivas significativas. A dificuldade que isso cria é que esse sujeito tem menos capacidade de dizer não e se torna emocionalmente mais frágil. Então, esse é o paradoxo. Se nós estamos rumando para uma sociedade mais emancipada, por que o indivíduo contemporâneo é subjetivamente mais frágil? Por quê? Isso não podia estar acontecendo.
Se o projeto emancipatório moderno, baseado na liberdade do indivíduo, estivesse dando certo, isso não poderia estar acontecendo. Mas está acontecendo. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Philip Rieff foi o principal nome, né, por trás desse conceito do homem psicológico. Depois Christopher Lasch usou isso e parece que ele influenciou um pouco também o Alasdair MacIntyre ele cita, né, o MacIntyre cita o Philip Rieff. E mesmo Charles Taylor, apesar de ser um pouco crítico em alguns aspectos, teve uma influência dele. Então ele escreveu esse livro importante, O Triunfo do Terapêutico. O que o Rieff propôs, na verdade? É um diálogo de psicanálise com antropologia, e isso, essa obra de 66 foi talvez um passo importante para isso, mas teve outras obras bem influentes depois. Christopher Lasch também publicou A Cultura do Narcisismo em 79. Bom, o que eles não, eu vou falar do Rieff. O que o Rieff propõe? O que é a terapêutica? A terapêutica não é meramente não se refere apenas às abordagens psicológicas modernas. A terapêutica, na opinião do Rieff, é uma função que toda cultura precisa desenvolver para garantir a unidade coletiva. Então ele vai para a origem desse conceito, né, dos terapeutas do deserto, que era uma espécie de movimento monástico, influenciado pela eudemonística clássica. E ele via, então, a função desses homens como estabilizadores do sistema. Né? O que o terapeuta faz? Aí, nesse sentido, né, como uma função antropológica. O terapeuta faz o ajustamento entre ordens estabelecidas para a sociedade por uma elite cultural e as necessidades subjetivas do indivíduo. Então, o terapeuta interpreta o sofrimento e os desejos do indivíduo de modo a convencê-lo a se adequar ao sistema social, ou à ordem social. Então, é uma função, toda cultura tem uma elite cultural que apresenta um imaginário antropológico, um ideal moral, ou, na linguagem do Taylor, defende uma configuração moral, e você tem o terapeuta, e o terapeuta faz essa mediação, mas é uma mediação subjetiva, né? E ele faz isso através de um simbolismo da experiência coletiva e individual. Promove esse simbolismo. Então, essa é uma contribuição interessante do Rieff, para pensar que relação, afinal de contas, porque esse é o objetivo dele. Ele vai estudar psicanálise, tem um livro importante sobre Freud, que foi considerado um dos maiores intérpretes de Freud do século XX, e tem um livro dele em português, Freud, Pensamento e Humanismo, foi publicado nos anos 90, 80, mas em inglês é Freud, The Mind of the Moralist. O nome é mais iluminador. Ele via Freud como uma espécie de... o cara que inaugurou oficialmente algo que já vinha se desenvolvendo, que é uma terapêutica para o homem moderno. Então, ele olha como antropólogo o fenômeno da psicologia moderna, mas como antropólogo. Como é que a gente observa esse fenômeno? Então, ele meio que olha de fora, a gente pode dizer assim. E aí ele percebe que existe uma função cultural para essa atividade. E a função é fazer um ajustamento. E claro que em culturas com configurações morais diferentes, o indivíduo tem experiências de sofrimento e de prazer diferentes. E por isso a atividade terapêutica é diferente também. Daí a ilusão que o psicólogo moderno pode ter de que ele está sempre, quando está interpretando a experiência pessoal de sofrimento ou não, que ele está tocando estruturas universais. Sim e não. Ele também está procurando ajudar a pessoa a fazer um ajustamento dentro de um determinado sistema. E isso é o que Freud teria feito também e outros caras na mesma linha. E aí a opinião enfim, tem outras coisas que a gente pode falar interessantes sobre Rieff. Mas ele defende que, então, existem várias configurações morais. Bom, isso é Taylor. O que existem são paradigmas antropológicos, essa é a linguagem dele, são paradigmas antropológicos. Você tem o homo econômicos, homo religiosos, você tem o homem heróico, né, que é o homem antigo, você tem vários modelos. E cada modelo está associado a um sistema cultural, com uma elite cultural e assim por diante.
Então, na opinião dele, está surgindo um novo homem. Vocês lembram da segunda citação, lá no início da palestra. E o novo homem chama de homem psicológico. Aparece um capítulo no livro dele sobre Freud, depois ele desenvolve isso mais no Cultura do Terapêutico e nos livros mais recentes dele. Treinado para ser incapaz de sustentar satisfações sectárias, o homem psicológico não pode ser suscetível ao controle sectário. O controle sectário seria o quê? Ele aceitar a ética e a terapêutica, de modo mais amplo, oferecida por essa classe terapêutica dentro de uma certa cultura. Por quê? Porque a diferença de outras culturas, a cultura moderna propõe, isso é um aspecto da cultura moderna, ela propõe a autonomia do sujeito e o ideal expressivista. Então, isso gera um problema, porque como você constrói uma terapêutica moderna para ajustar o sujeito à ordem social, se faz parte do discurso moderno o direito do indivíduo de se desajustar? Isso é um problema. Em outros contextos culturais, era claro que a terapêutica tinha que fazer. Ela tinha que promover o ajustamento. Mas, dado o ideal moderno, expressivista, subjetivista, não existe ajustamento. Ou, na verdade, isso é a interpretação do Riff, Freud tenta propor um ajustamento. O que é ajustamento? É a economia libidinal. Você observa o que a realidade autoriza e você faz um cálculo do que é possível para que você possa expressar ao máximo o princípio do prazer e você ser o mais feliz que for possível, mas a realidade não está interessada na sua felicidade, mas você tem que se adaptar. E Freud não via como um problema terrível o fato de você ter que se ajustar e algumas coisas você não vai poder fazer porque para a ordem social funcionar isso vai ser impossível. Só que ao invés de você se iludir a respeito de como você está lidando com os seus sentimentos e aceitar mecanismos de repressão, você entende realmente o que está acontecendo, quer dizer, você é uma pessoa iluminada, porque você entende que essas normas sociais às vezes são necessárias, mas não expressam uma verdade. Então o que você faz? Um ajustamento psico-racional. Você contorna esses problemas da estrutura da realidade para buscar a sua felicidade. Mas os pós-freudianos se revoltam contra isso e dizem o seguinte: não, se existe um sistema social que não permite a felicidade individual, porque a energia libidinal não pode ser liberada, então o que a gente tem que fazer? Vamos usar isso para ruir esse sistema repressor, para que então a gente construa uma sociedade justa. Então aí você tem o processo de fusão da psicanálise com o marxismo, né, começando com Reich, mas o nome principal foi Herbert Marcuse, para fazer isso. E aí surge o assim chamado neomarxismo, né, ligado à escola de Frankfurt, mas aí você tem esse elemento, que é necessário empregar essa energia libidinal para fazer ruir essas estruturas repressivas, para construir uma sociedade nova. Né, e com a expectativa de que se você fizer essa liberação, todo mundo vai ser feliz e vai dar tudo certo. Então, o que é isso, na verdade, na interpretação do Riff? É um homem psicológico, é um novo modelo antropológico autocentrado que a modernidade produziu, mas que tem um monte de paradoxos. Treinado para ser incapaz de sustentar satisfações sectárias, o homem psicológico não pode ser suscetível ao controle sectário. Então, esse é o sentido. Aceitar como verdade as regras da elite cultural. Mas, na verdade, ele tem que aceitar alguma coisa. Então, ele vai aceitar, como a gente colocou, né, esse novo discurso aí que vem da psicologia. O homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasceu para ser agradado. A diferença foi estabelecida há muito tempo. Quando eu creio, o clamor do asceta perdeu lugar para o eu sinto, a ressalva do terapêutico. E se o terapêutico deve vencer, certamente seu guia espiritual secular será o psicoterapeuta. Mais tarde, Elas Devem Quitar levantou uma crítica a uma forma de arrazoado moral que corresponde bastante a esse novo paradigma existencial antropológico. Num livro muito famoso, virou um clássico de filosofia moral, After Virtue, em português é Depois da Virtude, mas está esgotado há muito tempo, mas costuma ter em biblioteca da faculdade aí. Então aí ele faz uma crítica ao que ele chama de emotivismo moral, que é a tese de que os únicos valores morais válidos, na verdade, são o bem-estar e relações afetivas significativas. E que todos os enunciados morais, na verdade, são enunciados sobre as nossas sensações de mal-estar ou de bem-estar, e não guardam objetividade.
Então, não existe um certo e errado objetivo. O que existem são os nossos anseios de realização afetiva e emocional, e aí a gente transforma isso em razoável moral, mas é necessário desconstruir isso para você chegar ao núcleo. E o núcleo são afirmações emocionais. Então, ele aponta assim, as raízes disso estariam na crise do discurso moral da modernidade, na época do iluminismo, mas digamos assim, a emergência consciente dessa forma de discurso moral acontece com a obra Principia Ética de G.E. Moore, que era um professor da Universidade de Cambridge, que foi revolucionária essa obra da filosofia moral, mas foi um dos fundamentos do emotivismo moral que o McIntyre critica assim, radicalmente. Mas a gente pode pensar nesse movimento todo do emotivismo moral como aquele momento em que o homem psicológico se volta sobre a sua vida moral e decide enunciar isso racionalmente. Então, o emotivismo moral, como grande movimento associado com o utilitarismo no século XX, é o arrazoado moral do homem psicológico justificando a sua condição e a sua concepção do que é felicidade. E daí nós temos o que a gente chama de eudemonística hipermoderna. Pode chamar assim. E você vai encontrar esse uso do termo eudemonística para descrever, por exemplo, a concepção de direitos individuais e família e direito familiar, por exemplo, em Maria Berenice Dias, né? Você vai encontrar isso lá. Então, a gente está discutindo a genealogia desse tipo de compreensão do que é a finalidade das relações sociais, da moral e assim por diante. Agora, tem uma outra contribuição muito importante, mais recente, que é de Eva Illouz, que eu já mencionei antes. Esses caras que eu mencionei aí são pessoal da filosofia moral, pessoal da antropologia, mas Eva Illouz é uma socióloga israelense, professora da Universidade Hebraica, publicou alguns livros muito interessantes, pelo menos um está em português, O Amor nos Tempos do Capitalismo. É um livrinho fininho, mas muito interessante, em que a Eva Illouz defende que aconteceu no século XX uma fusão do discurso afetivo, que segundo ela está ligado a dois movimentos, basicamente, ao feminismo e à psicologia moderna, mas principalmente à psicologia moderna, e a estrutura do capitalismo industrial e de consumo do século XX. É muito interessante a contribuição dela. Ela vai mostrar que aconteceu um salto qualitativo no capitalismo moderno quando ele se transforma em capitalismo emocional, mas que a influência da psicologia nas estruturas do capitalismo ocidental vão ter uma outra implicação, é que a lógica do capital vai entrar também na afetividade, na vida afetiva moderna. Então se tem uma interpenetração das duas coisas. Então ela produz uma sociologia crítica da afetividade bem interessante. Ela fala que isso acontece principalmente, assim, dois motores foram muito importantes para isso acontecer. Um foi a indústria cultural, o Hollywood em particular, mas o outro foi a descoberta da psicologia por grandes corporações. Quando a psicologia começa a ser usada sistematicamente como modo de melhorar a qualidade da vida de trabalho das corporações e a relação com o consumidor. Então, quando a psicologia se torna um instrumento do capital, ela não passa ilesa no processo, ela adota algo da lógica do sistema. Então, ela, nesse sentido, se torna capitalista, né, também, a gente pode dizer. E aí surge, inclusive, uma espécie de laissez-faire no fluxo dos bens afetivos, mais ou menos como acontece no contexto do capital. Então, nesse livro aí, em particular, ela defende a emergência do campo afetivo. Ela usa Michael Walzer e Pierre Bourdieu, muito lido por causa da economia das trocas simbólicas, todo mundo tem que ler esse negócio. Eu fiz de ler em português, né? Horrível a tradução. Mas, enfim, ele tem algumas sacadas geniais. Então, essa ideia de serem campos simbólicos, com capitais próprios, né, que tem um fluxo, uma lógica interna de fluxo. Então, ela usa isso para falar do campo afetivo. Ela defende que surgiu um campo afetivo, como tem o campo científico, você tem o campo religioso, né? O pessoal na ciência da religião, de onde eu vi, usa muito Bourdieu para falar dos campos, do campo religioso ou dos campos religiosos. Ela fala que tem um campo afetivo agora. E esse campo afetivo tem poder simbólico e um projeto utópico próprio, que está relacionado à felicidade a partir da realização emocional. O que é interessante aqui é que essa utopia da autorrealização afetiva é uma coisa muito mais antiga, né? Charles Taylor descreveu isso. A origem é o expressivismo romântico.
Mas a formação de um campo social definido com agentes, forças históricas que se articulam, é um fenômeno sociológico mais recente. E aí a Evenus faz a genealogia da formação desse campo que tem a felicidade afetiva como núcleo de construção de identidade. Então o campo afetivo propõe um projeto de construção de si, uma tecnologia de self. Propõe isso. Então vou voltar aqui para Charles Taylor. Definição de hiperbem. Nossos sentimentos, aí está discutindo o expressivismo romântico. No expressivismo romântico, nossos sentimentos são partes integrantes da nossa definição mais original e primordial de bem. Se o bem viver é definido em parte segundo certos sentimentos, então ele pode soltar suas amarras e afastar-se de códigos éticos tradicionais. Então qualquer coisa que obstaculize o seu progresso em realização à autoexpressão e à realização afetiva, não é um bem, na verdade, é um obstáculo. Então isso tem que ser removido. Ser removido para você chegar na sua felicidade, que é o seu hiperbem. E a felicidade subjetiva, nesse sentido, pela autoexpressão e a afirmação afetiva, é o hiperbem no contexto desse novo ideal moral do homem psicológico. Essa é a definição sentimental de hiperbem na visão de Charles Taylor. Então vejam o que diz Evenus a respeito. O anseio pela utopia no coração do amor romântico possui profundas afinidades com a experiência do sagrado. Como Durkheim sugeriu, tal experiência não desapareceu das sociedades modernas, mas emigrou da religião propriamente dita para outros domínios da cultura, e o amor romântico é um dos lugares desse deslocamento. Então, a união romântica, na qual eu me expresso como eu sou, da relação pura, que não tem outras categorias e preconceitos, nessa união romântica em que eu me expresso e eu encontro afirmação afetiva, isso é o máximo da felicidade, é o sumo bono. Okay? É o sumo bono. Então, isso faz as vezes da religião. Então, a Evenus vai usar Durkheim como referência principal para descrever esse processo, né? Existe uma mística e toda uma ritualística ao redor da autorrealização sentimental, e em termos funcionais ela tem o mesmo papel que a divindade tem e alguns outros valores têm em religiões distintas. Obviamente não se acredita em deuses, coisas sobrenaturais, nada disso. Mas a questão não é essa, a questão é a função antropológica. O que não tem? Essa é a questão. Se tem a mesma função, é a mesma coisa. Então, o que essa cultura promove? Autovalidação em bases sentimentais. Quer dizer, o ponto de um hiperbem é que ele produz validação. Ele dá significado nesse sentido, produz validação. Então, na cultura do homem psicológico, a autovalidação acontece por meio dos sentimentos. E daí uma implicação no diálogo entre as pessoas. O portador de um afeto é reconhecido como árbitro supremo dos seus sentimentos. Sinto que implica não só que a pessoa tem o direito de sentir dessa maneira, mas também que o direito a habilita a ser reconhecida e aceita simplesmente em virtude de se sentir de um certo modo. Olha, em uma configuração moral expressivista sentimental ou expressivista emotivista, se o bem máximo é o reconhecimento emocional dentro de uma relação afetiva, então, obviamente, isso se torna para ela uma questão de dignidade, e então isso vai implicar em exigência de direitos, né? Isso é a raiz do processo de fusão da autorrealização emocional com a dignidade humana que acontece dentro do movimento de direitos afetivos. Isso tem a ver com o hiperbem. Se você não sustenta esse hiperbem, essa conexão não vai parecer tão óbvia para você, como não parece para muita gente, para mim não é. Mas, enfim, existe esse hiperbem, então faz sentido que muitas pessoas interpretem isso dessa forma e façam essa associação, que é o maior fundamento em termos de defesa constitucional do movimento de direitos afetivos. Então, um parênteses só para vocês perceberem que isso que eu estou dizendo tem a ver com coisas que estão rolando aí. Então, isso vai levar a uma reconstrução das relações sociais em bases sentimentais e com algumas implicações.
Daí surge, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o fenômeno da abulia. A própria questão do compromisso é, a priori, desvinculada dos relacionamentos românticos. Ao mesmo tempo que se exige desses relacionamentos um contínuo trabalho de reconhecimento. Porque é a relação pura, né, como o Guida escreveu. Você fica na relação enquanto ela serve para trazer para você afirmação emocional. Então, você está na relação, expressa o que está dentro de você, você é aceito assim, então isso traz afirmação emocional, você fica na relação. Quando não tem mais isso, você sai da relação. Ou quando você precisa de mais afirmação do que aquela relação dá, você sai da relação. Então, você precisa de um contínuo trabalho de reconhecimento e de afirmação afetiva para aquilo continuar. Então, não existe compromisso. Não existe compromisso em relacionamento. Porque a relação serve para isso, para uma afirmação emocional temporária. Essa liberdade, por sua vez, conecta-se à definição dos relacionamentos em termos puramente emocionais. Se um relacionamento é o resultado de emoções livremente sentidas e concedidas, não pode emanar de uma estrutura moral de compromisso. Daí, então, a tendência de você alterar toda a legislação para ela ficar líquida. Ela precisa ficar líquida porque, supostamente, todas as pessoas abandonaram a estrutura moral de compromisso e agora elas organizam os seus relacionamentos de outro modo. Isso é o que se alega. Isso é o que se alega. Então, isso é o que Eva Illouz chama de homossentimentales. Daí vem a expressão. Homossentimentales, lá no primeiro ou segundo capítulo do O Amor dos Tempos do Capitalismo. O direito de buscar a própria felicidade emocional via autoexpressão e validação incondicional. Esse é o Homo Sentimentalis, que eu peguei emprestado da Eva Illouz e usei para descrever o homem psicológico riefiano, que eu acho que ela está falando da mesma coisa. Só que ele se aproximou como antropólogo e ela se aproximou como socióloga. Mas eu acho que eles estão falando da mesma coisa. E Charles Taylor chama de configuração expressivista sentimental. Configuração moral expressivista sentimental. Bom, o que isso vai produzir? Uma série de problemas. O primeiro, óbvio, é a degradação existencial, né? O colapso da estrutura psíquica sob a carga da autovalidação expressiva. Então, Eva Illouz fala, por exemplo, de relacionamentos até o final do século XIX, em que no processo de cortejo e aproximação, a pessoa procurava deixar claro para o outro a sua indignidade. E havia, por parte ali da dança do acasalamento, no sentido assim, humano, né, obviamente, havia esse processo de auto-humilhação, de se colocar como alguém inferior, que talvez não seja capaz de cumprir aqueles deveres. E aí ela faz essa pergunta: por que não era importante se posicionar orgulhosamente dentro da relação antes? O que estava acontecendo? Não era importante porque a segurança existencial era obtida de modo disseminado pela rede de relacionamentos comunitários. Então, as pessoas já tinham autodescrição, sentido de valor suficiente para conseguir encarar a possibilidade da sua falibilidade. E aí aquilo fazia parte do processo de aproximação antes das promessas que iam ser feitas mutuamente. Agora não funciona assim mais. Toda a afirmação existencial é feita por meio do reconhecimento afetivo. Então, quando o reconhecimento afetivo não acontece, você fica miserável, porque você não tem outro meio ou um meio melhor de sentir alguém na vida, né? É por meio do amor. Então, obviamente não estou dizendo que não existia paixão, dor emocional antes, obviamente tinha, né? Mas o modo como as pessoas se relacionavam com isso antes era diferente, né? É só isso. Então agora você tem esse colapso da estrutura psíquica sob a carga da autovalidação. Vou dar um exemplo aqui, tá? É claro que assim, muito trabalho tem que ser feito para demonstrar que é isso, mas eu tenho a suspeita que é isso. Então, o estudante contemporâneo. Isso é um problema sério. Muito mais suicídios de estudantes acontecendo, uma pandemia. Na UFMG teve reunião sobre isso, na USP teve reunião, consulta da comunidade universitária para discutir esse aumento. Eu não tenho os números aqui, mas em outra palestra eu falei sobre isso. Os números estão crescendo, o suicídio de jovens e adolescentes está crescendo enormemente na sociedade ocidental. O que está acontecendo? Então, existe uma resposta aí, que essa é obviamente falsa. A universidade está exigindo muito. Pô, vai conversar com o professor mais velho aí, os caras pastaram para chegar onde estão. Não está exigindo mais agora do que antes. É óbvio que não é isso. Tem uma estrutura muito mais disseminada de sofrimento psíquico, e isso está se refletindo. Então existe uma fragilidade psíquica que os millennials trazem, outras gerações aí recentes estão trazendo, uma grande fragilidade psíquica, mas o paradoxo é, luta-se muito por emancipação individual, e ao mesmo tempo você tem essa fragilidade. Mas, na verdade, algumas coisas são óbvias. É a mesma geração
que está muito ocupada com o reconhecimento afetivo. É a mesma geração. Então, o que isso indica, na verdade? Não houve um aumento de riqueza afetiva, existe um empobrecimento de riqueza afetiva. E porque existe empobrecimento, existe tanta iniciativa política e jurídica em nome do reconhecimento emocional. Então, existe uma fragilização do self. É o que o Lipovetsky descreveu, né? Que o narciso libertado é narciso acorrentado. Isso é um paradoxo. Outra coisa que acontece é a desnaturação de formas tradicionais de vida social. Eva Illouz fala sobre isso em Why Love Hurts, que é uma sociologia da afetividade, do amor romântico. Muito legal. Então, nessa obra, ela fala do problema da abulia, que eu mencionei. O que é a abulia? Né? Isso vem do grego, bulê, que significa vontade. A abulia é a negação da escolha, do exercício da vontade, a suspensão da escolha. Então, a abulia, na opinião dela, é um desdobramento dessa compreensão moderna, emocional ou sentimentalizada do self, e o que ela chama de desregulamentação dos mercados afetivos. O que foi a desregulamentação dos mercados afetivos? É o fim de uma estrutura de regras rígidas que regulam a aproximação de homem e mulher, ou a aproximação afetiva, e impõe a obrigação de fazer promessas e cumprir promessas. Então, ela fala, por exemplo, uma coisa interessante, é como funcionava a aproximação, o cortejo no século XVIII e até o começo do século XIX na Inglaterra. Então, um exemplo interessante. Existiam os contextos onde isso podia ser feito, né? Eram encontros sociais em que isso podia ser feito, e no encontro social, tinha uma festa ali na vila, então você tinha os rapazes, tinha as moças, podia dançar e tudo, mas as moças davam sinais. Os sinais podiam ser com olhar, mas podia ser mais do que isso, podiam ser sinais objetivos, né, com coisas, objetos e tal. E aí os caras podiam responder. Se uma moça se mostra disponível e o cara aceita a indicação e entra no flerte, ele não pode mais sair. Não casou nem nada, mas ele não pode sair. E se ele sair, tem que ir embora da vila. Ele não pode... Pode ser que eles descubram que não tem nada a ver. Mas aí, a mulher... O cara só está dispensado daquele flerte se a mulher liberar ele. Então, se a moça falar assim, não quero nada com você não, o cara estava livre para ir atrás de outra pessoa. Mas ele não podia flertar com ninguém mais enquanto a moça não liberasse. Então, era um sistema interessante, porque muita gente fala assim, mas os casamentos não eram arranjados. Gente, o casamento arranjado era da nobreza. Não funcionava isso para o povão. Era outra coisa. Era outra coisa. Então, era um sistema interessante, porque assim, era muito custoso para a mulher, em vários sentidos, o relacionamento, né? Casar, ter filhos, não tinha as proteções que existem hoje, e a autoridade masculina era uma coisa muito grande. Então, muito poder era dado para a mulher no processo do flerte, da aproximação do cortejo, até o último momento. E tem casos mesmo que o sujeito flertou, disse sim, depois flertou com outra pessoa, era duelo, ou o cara era expulso da cidade. Então isso era uma prática. Então a Eva Illouz discute exemplos assim, em que você tinha um sistema de proteção que produzia o equilíbrio afetivo. Mas quando você desregulamenta o mercado afetivo e todo mundo tem que se aproximar no mesmo nível, e não existem mais critérios objetivos, morais, para regular as relações, então as relações se tornam abúlicas nesse sentido. Porque uma fobia de compromisso se desenvolve, já que você pode sempre suspender os compromissos para você evitar o risco de entrar numa relação e não ter afirmação emocional. Então, aí você muda a relação toda vez que não tiver a afirmação emocional. Então, isso é a abulia, tá? Que para ela é uma espécie de patologia afetiva que os homens, em particular, desenvolveram, e as mulheres tentam acompanhar esse ritmo, mas por causa do seu make-up, da sua estrutura, não funciona bem para elas. Então, na opinião dela, isso causa uma situação de injustiça afetiva, injustiça emocional. E para evitar a injustiça emocional, as mulheres têm que ficar iguais aos homens, né, na sua disposição emocional. Mas aí tem que tomar remédio para fazer isso, porque os hormônios não são os mesmos, a estrutura cerebral não é a mesma, então você tem que mexer na plástica biopsíquica para chegar nisso. Enfim, orgulho de caroço. É claro que
a Eva Ilus admite que mulheres que conseguem adotar essa mesma lógica conseguem competir no mercado emocional nos mesmos níveis, mesma forma que os homens. Mas para elas fazerem isso, elas têm que se tornar também abulímicas. Esse é o problema. Para elas ficarem iguais aos homens e conseguirem competir, o produto tem que baixar o preço. Isso acontece. Então isso é típico, acontece no capitalismo. No capitalismo emocional, os mesmos fenômenos se reproduzem, por causa da interpenetração, né, entre as lógicas do capital e a lógica do campo afetivo. Então ela usa o Michael Oster para falar sobre, aí, talvez aqui vocês conheçam, né, no direito, é um comunitarista, escreveu Esferas de Justiça, e da Martins Fontes lançou. Então ele fala sobre predomínio e monopólio. Na verdade ela usa muito o Michael Oster para falar sobre campo afetivo, mas ela não usa muito para discutir esse ponto aqui, né, da natureza da injustiça afetiva. Mas Michael Oster fala sobre isso. Injustiça como predomínio e monopólio. Predomínio é quando uma esfera domina outra esfera. Por exemplo, o campo econômico domina o Estado. Ou o campo econômico domina a religião. Então você tem um caso de predomínio de uma esfera ou de um campo sobre outro campo, e aí os bens de um campo são usados, os bens de outro campo são convertidos no valor desse bem original. Né? Então você mercantiliza as relações daquele campo. Então acontece um pouco disso, né? De predomínio do campo econômico sobre o campo afetivo. Mas por outro lado, você pode falar que há um predomínio do campo afetivo sobre o campo moral. Você pode dizer isso também, porque as relações deixam de ser morais e passam a ser meramente sentimentais. Enfim, isso vai ter outras implicações. A sentimentalização do discurso entre as pessoas entra na política. Então a conversação racional é substituída por choques de força baseados na empatia e na raiva quando a validação não acontece. Então alguém não se sente reconhecido, e o que vai fazer então? Gritar. Quanto mais obcecados com a identidade pessoal os liberais dos campos se tornam, menos vontade tem de engajar-se no debate político racional. O encontro se torna uma relação de poder. O vencedor do argumento é quem invocar a identidade moralmente superior como vítima e expressar o maior ultraje por ter sido questionado. Então a sentimentalização generalizada das relações destrói o logos. Então o que existem são grupos identitários gritando pela afirmação e não existe mais comunicação racional. Em termos kierkegaardianos, uma regressão estética, uma estetização generalizada, e isso acontece também na política. Gente, eu tenho 5 minutos para acabar. Não era isso? 5 minutos, né? Então eu vou só falar um pouquinho agora sobre como eu acho que a gente pode responder a essa questão. Homo sentimentalis é o termo geral que a gente tirou de Eva Ilus para descrever essa configuração moderna, que é esse processo de centramento subjetivo e de sentimentalização das relações e, consequentemente, das instituições. Bom, eu acho que a gente tem que voltar aonde aconteceu o problema, que é a ruptura com a realidade. A suposição de que não existe objetividade, não existe realidade nos nossos discursos morais e que, consequentemente, a realização pessoal é obtida não por um encontro significativo com a realidade, mas com a autoexpressão autêntica. Ok? Esse é o problema, na minha opinião. E vocês vão lembrar que foi exatamente o ponto criticado por Mark Lilla. É uma forma de política que resulta de uma introversão do indivíduo preocupado com a subjetividade e com a perda da noção de fins comuns, quer dizer, de uma relação objetiva. Bom, qual é o problema aí? É o problema da comunicação. Existe, afinal de contas, um self sem relações? Um self oculto, né? O que o Mark Lilla chama de homúnculo interior. Existe um homúnculo interior independente de relações significativas, moralmente avaliáveis, e que, para ser feliz, precisa se autoexpressar e ser reconhecido.
Então, isso é um problema de comunicação, afinal de contas, porque se não existe uma realidade moral objetiva e não existe um modo das instituições sociais, um modo correto ou ótimo das instituições sociais funcionarem, a justiça, por exemplo, não é uma questão objetiva, é só uma construção. Então, o que acontece? Todas as relações que o indivíduo desenvolve com o mundo externo, na verdade, são relações consigo mesmo. Porque o mundo externo é só uma ocasião para o indivíduo buscar um sentido de segurança interna. Então, são relações internas. Você está relacionando consigo mesmo. O mundo é só uma ocasião. Você lembra do mito de Narciso? Qual era o problema da ninfa Eco? O problema da ninfa Eco é que toda vez que ela tenta falar com o Narciso, como ela não consegue falar, né, no mito, ela só consegue repetir o que ele diz. Então, ela está apaixonada por ele, mas ela faz um barulho e Narciso pergunta, quem está aí? E ela não consegue falar com voz própria, ela só consegue dizer o que ele diz. Quem está aí? Então, ela é a Eco. Mas o que é claro que no mito ela tem uma interioridade, mas qual é a maldição dos amantes ali? É que as coisas externas para o Narciso não têm voz própria, elas não falam. As coisas externas são ocasiões para ele ouvir de novo a sua subjetividade, para a autoconfirmação. É só para isso. Então esse é Narciso. Ele morre disso. Daí que vem a palavra Narciso, por sinal, é de uma planta, né? Narciso é o nome de uma flor, né, no caso. E daí que vem a palavra narquê, né? Quer dizer, a palavra grega narquê está na raiz da palavra para flor, né? E narquê é de onde vem, por exemplo, narcótico, né? É o quê? A ilusão. Isso é ilusão. A pessoa está autoabsorta, né? O Narciso acorrentado. Então, ele não estabelece relações com a realidade, sabe por quê? Porque a realidade não fala. Porque a metafísica acabou, não é isso? Então não existe certo e errado lá fora, não existe bem, mal, não existe condições ótimas, superiores ou inferiores, tem construção social, não existe beleza, assim por diante. Então o que existe? Eu, não é nada. Então todas as experiências com o mundo externo são experiências de relação minha comigo mesmo. Isso é uma patologia, né? Como o Christopher Lasch escreveu, é uma patologia, mas é uma patologia psíquica, uma patologia existencial e moral. Então é o problema da comunicação. Agora eu vou para o lado da espiritualidade, para a gente respirar um pouco. Eu vou ler aqui Francis Schaeffer, foi um teólogo cristão, fundou a comunidade Labri, né, onde eu trabalho. O homem, tendo se colocado no lugar de Deus como centro do universo, constantemente tende a voltar-se para dentro, ao invés de para fora. Ele faz de si mesmo o ponto final de integração do universo. Isso é a essência da sua rebelião contra Deus. Para Deus isso não é um problema, supondo que alguém creia, né? Para Deus não é um problema, pois quando ele se volta para si mesmo, ele é a trindade, ele é uma comunidade. Mas quando eu me volto para dentro de mim, não há com quem se comunicar. E assim cada homem em si mesmo é exatamente como um minotauro de chifres, preso na solidão pessoal do seu labirinto em Creta. E essa é a tragédia do homem. Quando se volta para dentro, não há ninguém ali para responder. Fato. O que acontece é que, como você pode ter um self e dar a si uma identidade, se toda linguagem, isso é o ponto de Charles Taylor, toda linguagem que você pode usar para autodescrição é uma linguagem pública que todo mundo está usando. Quer dizer, não tem jeito de o self ser definido sem que os outros digam alguma coisa sobre ele. Ok? Quer dizer, é necessário uma realidade externa, no mínimo feita de pessoas, que participam da sua autodescrição. A ideia de que você, pela autoexpressão, vai se tornar autêntico, simplesmente é incompatível com o fato de que nós somos seres de linguagem. Incompatível. Sem uma linguagem compartilhada por várias pessoas, muitas pessoas, você não tem categorias de autodescrição para você dizer quem você é. Você precisa de linguagem. Então não tem jeito de existir uma identidade oculta que o sistema não deixa sair. Gente, isso é impossível. Isso é um mito. Isso é uma metafísica de armário. O sentido de identidade é construído em relações objetivas.
E se a realidade não pode dizer nada para você, você só está relacionando com você. Então, até mesmo que você acha que você é uma ilusão. Você está no mesmo ponto que o bebê que ainda não estabeleceu relações significativas com o mundo. Então, por exemplo, essa ideia, né? Eu vou voltar nesse ponto só como ilustração. A ideia de que é uma violência os pais, por exemplo, dizerem para a criança o que ela é. A ideia que seria violência. Não faz sentido. Como que a pessoa vai ser socializada, desenvolver relações significativas, você coloca esse peso imenso no indivíduo de construir todo o sistema de significado do universo dele. Não faz sentido. É claro que depois ele vai ficar incapaz de estabelecer relações significativas e de enfrentar a frustração. Não vai conseguir. Não vai conseguir fazer isso. Não faz sentido. Então, aqui citando um outro trecho de Schaeffer, o problema psicológico básico de todos os seres humanos é o de tentar ser o que não somos e tentar carregar o que não podemos carregar. Acima de tudo, o problema básico é não aceitarmos ser as criaturas que somos diante do Criador. Isso é o que Ernest Becker, um antropólogo também, ganhou o prêmio Pulitzer em 1974 pelo livro A Negação da Morte, The Denial of Death, está em português aí. Ele fez uma reinterpretação interessante da psicanálise, mas ele coloca esse problema lá. Ele reinterpreta o Édipo, né? Ele vai dizer que a verdadeira questão edipiana não é sexual, é a questão de se eu tenho pai ou não, é uma reinterpretação. Então, se o homem é causa de si mesmo ou não é, se ele é causa sui ou não é. Ora, a expectativa moderna de que o homem seja o agente suficiente da sua identidade e seja capaz de construir seu sentido de identidade autonomamente, isso na verdade, híbris. Ok? Isso é híbris. Nós somos criaturas, fruto do mesmo processo evolucionário que a divindade usou para formar outros animais, pelo menos essa é a minha opinião. Então, você tem que reconhecer essa dependência do contexto, né, das outras coisas, não tentar esse sonho impossível, né, de autoafirmação. Ou seja, um ponto que eu quero colocar, ordo amores, existe uma estrutura objetiva de bens. Defender isso teria que ser outra palestra, mas só vou dizer aqui. Existe uma estrutura objetiva de bens, e você tem que estabelecer uma relação significativa com essa estrutura objetiva de bens, para você ter categorias adequadas, para você ter um self. C.S. Lewis fala sobre isso, num livro muito interessante, A Abolição do Homem, que é um texto sobre educação, que ele escreveu, combatendo, inclusive, um movimento de emotivismo moral em Cambridge, né, que surgiu lá, é onde C.S. Lewis foi dar aula. Mas no outro livro, em que ele faz uma autobiografia, a autobiografia dele é sobre como foi o processo dele de deixar de ser uma pessoa introvertida no sentido de pensar que não existe uma estrutura de realidade significativa lá fora, que o importante é você buscar a felicidade individual, e ele estava sempre ocupado com suas questões internas, e ele no Surpreendido pela Alegria, é esse livro dele, ele conta como foi que uma série de experiências com o que ele chama de alegria o forçaram a olhar para fora de si mesmo. Então ele usou essa expressão interessantíssima. Fui, como dizem, arrancado de mim mesmo. Ele fala disso no Surpreendido pela Alegria. Mas a compreensão dele sobre que tipo de configuração moral a gente deve utilizar para construir identidade, no livro A Abolição do Homem. Eu recomendo muito esse livro como, né, follow-up aí para quem quiser pensar mais sobre os temas que eu coloquei. Santo Agostinho define a virtude como ordem amores, a disposição ordenada das afeições, na qual cada objeto corresponde ao grau de amor que lhe é apropriado. Veja só, nesse caso, não se trata de se essa situação me faz sentir bem ou mal. Não se trata disso. Se trata de qual é a relação correta que eu devo ter com as coisas. Elas devem ser amadas ou não. Então a pergunta é objetiva, não é sentimental. Você pode perguntar sobre as afeições e como você se sente naquela situação? Sim. Mas antes disso, tem que perguntar racionalmente se aquela situação envolve bens objetivos ou não. E depois você avalie seus sentimentos. Se uma situação te causa mal-estar,
mas na verdade você consegue racionalmente perceber que existe um bem naquela situação, então o problema está nos seus sentimentos e não na realidade. Você não tem que alterar a realidade para os seus sentimentos se adequarem a ela. Você tem que alterar seus sentimentos para se adequar à realidade. E os sentimentos não são meios de relação minha comigo mesmo, mas de relações objetivas com a realidade. E sem um mapa moral, uma configuração moral que te dê essa relação, você está condenado ao narcisismo. Está condenado não é porque eu estou dizendo, é porque é a lógica do pensamento. Se a realidade é só uma tela branca na qual você projeta suas percepções, então ela não diz nada para você, então só você que fala com você moralmente. Então você está condenado ao narcisismo porque essa se tornou a sua estrutura mental. Não é porque é uma pirraça do padre, ok? Se tornou a sua estrutura mental. Então, ou existe uma realidade objetiva com a qual você se relaciona, ou não existe. Se não existe, é você com você. Agora eu cito Chesterton, né? Chesterton não podia ser esquecido. Deus fez o homem tal que ele fosse capaz de ter contato com a realidade. E o que nenhum homem separe aquilo que Deus uniu. Gente, é isso aí. Obrigado pela paciência. Eu passei 10 minutos, desculpa.